Graça e paz. Mais um domingo na presença do Senhor para a gente aprender um pouquinho sobre a teologia de John Wesley. E hoje nós vamos falar sobre o homem. Falamos sobre Deus, falamos sobre Jesus, falamos sobre o Espírito Santo, que a gente já conhece, só confirmando aquilo que a gente tem falado em todas as pregações que a gente tem vivido na nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o homem. Entenda então homem como humanidade, tá? Homens, mulheres, vamos ver aí as crianças, os adolescentes, porque nós somos a humanidade, né? A criação do Senhor, a mais perfeita criação do Senhor. E Wesley diz assim, que a imagem de Deus no homem, ela foi deformada pelo pecado, mas ela foi restaurada e está sendo restaurada pelo processo de redenção através de Jesus Cristo. E ele diz assim, Deus concede sua graça salvadora a toda a humanidade. A imagem de Deus. Nós fomos feitos, a humanidade foi feita à imagem de Deus. E é santa, como Ele é santo. Olha que maravilha. Ele é misericórdia, ou é misericordiosa, porque Deus também é misericórdia. Perfeita, porque Deus também é perfeito. E ele fala que, como Deus é amor, assim o homem, vivendo em amor, viveu em Deus e Deus nele. Essas são as palavras de John Wesley a respeito da humanidade e de Deus. Não percebe? Que coisa linda? Olha como nós fomos feitos à imagem de Deus. Perfeitos. E hoje, o que acontece? Vamos ver aqui. Deus fez o homem, a mulher, fez a humanidade, como imagem da sua própria eternidade. Puro, e tudo isso Deus amava. Deus amava de todo o coração. E Deus fez o ser humano com mente, alma, e nós temos uma força. Deus deu uma lei perfeita para uma perfeita obediência. Lembra de Adão? Lembra de Eva? Muito bem. Deus é espírito e a humanidade recebeu um corpo terreno para esse espírito morar. Sabe aquele negócio de consciência? Não é bem consciência. É o Espírito de Deus que mexe com o nosso espírito e nos faz entender coisas que estamos errando ou não, né? E aí diz assim que nós então, como corpo humano, o espírito num corpo humano, para habitar nessa terra, nós somos dotados de entendimento, um ser completo, corpo, alma e espírito, com capacidade para aprender, fazer julgamentos e por isso também ter vontade e ter liberdade. Lindo isso, hein? Mas pecamos e precisamos nascer de novo. Fomos feitos então à sua imagem e semelhança, e não somente uma imagem natural, nariz, boca, olho, mas principalmente espiritual, a imortalidade, o domínio sobre os peixes, sobre os mares, sobre os animais, e por causa do pecado nós perdemos toda essa pureza, essa santidade, essa misericórdia, essa perfeição e essa imortalidade eterna, né, vamos dizer assim, diante de Deus. Lembra da história de Gênesis? Muito bem. E aí continua dizendo assim, Wesley, quando fala do homem, ele diz que para nascer de novo, por que a gente precisa nascer de novo? Porque houve a queda. E infelizmente caímos. Por quê? Porque o livre-arbítrio existe para a gente escolher o bem e o mal. O homem não era infalível, portanto, sujeito ao pecado. E o pecado veio, e aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso, que ele diz assim, o pecado veio porque Lúcifer, ele desde o começo, ele já estava pecando. Lúcifer, ele abusa da sua liberdade e ele traz o mal, não só para ele, mas para toda a criação de Deus. Naquele momento, Adão e Eva, e depois todos os outros descendentes. Ele se autotentou, ele tentou a ele mesmo. E ele achou que ele era poderoso, que ele deu lugar ao orgulho, porque ele queria
ser igual a Deus, igual ao Altíssimo. E ele deu lugar também, além do orgulho, para a teimosia. Ele caiu, arrastou 1/3 das estrelas do céu e tem uma grande ira dentro do seu coração. E ele tem uma grande inveja da criatura de Deus, porque é amada por Deus. Ele se transformou em serpente, lembra? Sutil. Ele literalmente misturou com as palavras verdade com falsidade. E Wesley diz que ele persuadiu, que ele lançou a descrença em Deus na dúvida. E aí, lançando as dúvidas, ele coloca: se é agradável, por que não ser como ele? Por que não fazer? O que tem? Wesley diz assim, que o pecado entra no mundo por causa de Adão e traz morte. E ele quebra então essa imortalidade, essa eternidade do ser humano. Todos então pecaram, da criança até o mais velho. A morte reina e vem a redenção através de Jesus, para nos trazer de volta a vida eterna. E a transgressão de Adão, o que Adão transgrediu da lei, daquilo que era o acordo natural entre a humanidade e Deus, nós vamos ter então essa redenção nos trazendo de volta à presença de Deus através de Jesus Cristo, né? E aí ele fala isso, né? Desde a criança já tem a propensão para o mal, por isso todos pecaram. E quando veio o pecado, o homem se rebelou contra Deus. Todas as partes da natureza sofreram com o pecado, certo? A morte espiritual, a morte do corpo, e a gente percebe que toda a criação sofre, porque a desobediência, eu faço do jeito que eu quero do jeito que eu quero, e aí machuca a natureza, machuca a água, machuca o solo, machuca a floresta. Olha como o pecado nos tira, e nos tira muita coisa, né, da nossa harmonia com Deus, né? E aí ele diz assim também: Adão, representante da humanidade. Cristo é representante da humanidade quando Deus coloca sobre ele todas as nossas iniquidades. Então, quando ele morre na cruz, ele está humano, vencendo a morte humana. E aí a gente vai ter a vida eterna, que não é humana, que é espiritual, porque nós somos levados à espiritualidade novamente. E aí a gente percebe então que quando todas as nossas iniquidades estão sobre ele, por isso que ele vai ser ferido, por isso que ele vai sofrer. E depois de Adão, a nossa alma morre por conta do pecado e nós ficamos separados de Deus. E aí em pecado a gente sente vergonha, a gente sente medo, culpa, tristeza, remorso por uma série de coisas. O pecado nos traz castigos, dores, separação. E aí a gente vê o trabalho, voltará ao pó veio, do pó voltará, do pó veio, ao pó voltará. E a gente sente, né, o cansaço de ser humano por conta do pecado. E o pecado, Wesley diz que são algemas que nos prendem e nos trazem feridas. Olha que interessante. São doenças que bebem o nosso sangue e o nosso espírito e nos levam à sepultura. Nos deixam zumbis, pobres, fracos, mais frágeis ainda do que já somos. E olhando assim, a gente fala, e pode pensar, e ele mesmo diz isso, como pagaremos então essa dívida? E aí a gente não pode esquecer que nós temos uma natureza má, corruptível por causa do pecado, que o pecado é inimizade contra Deus, Deus odeia o pecado, e a gente precisa então, recebendo a Jesus, recebendo o Espírito Santo, reconhecer que pecamos, que somos pecadores e que o pecado nos afasta de Deus, e mesmo os pecados que são ocultos, por isso que o Espírito Santo pode nos ajudar e Jesus também nos ajuda. Mas, e por isso que tem o mas, tem sempre um vinde a mim, e é gratuitamente que você chega na presença do Senhor. Glória a Deus, para termos a redenção.
Wesley também diz que o pecado original nos leva a pecados atuais. Ó, vai vindo de lá a desobediência e a gente continua nos afastando, nos afastando, nos afastando. E é interessante, quando a gente assiste a novela Gênesis, a gente percebe justamente isso. Os homens que falam com Deus, eles têm uma atitude diferente. Eles conseguem ouvir, perdoar, amar, tratar as pessoas com bondade. Os homens e mulheres que não ouvem ao Senhor, que querem fazer a sua própria vontade, sempre causam o mal ao outro. E isso continua até os dias de hoje, né? Se a gente for olhar bem, antes do pecado não se tinha maldade, né? As obras más, o coração mau. Adão e a Eva tinha justamente um coração até que bom. Pensavam, andavam, caminhavam tranquilamente ali no jardim. As raízes então ficaram más, os ramos maus e nem chegam muitas vezes a crescer. Wesley diz que quem está nessa situação de pecado diz: não preciso de Deus. E abandona, né, praticamente todos os pensamentos bons, porque as suas ações são más. E aí ele diz que não adianta buscar paz interior se eu não tiver paz com Deus. Wesley também diz que o estado natural do homem é como se ele estivesse dormindo, num sono muito profundo. Por isso que o texto diz: desperta, ó tu que dormes. Dormindo, você não consegue discernir o que é bom e o que é mal, o bem e o mal. Você fica cego, né? Porque você está no vale da sombra da morte. E aí ele fala: cuidado com as pessoas que são cultas demais, porque pensam demais, calculam demais, subjetivam demais, filosofam até demais. E aí eles tentam justificar por que eles não querem Deus. E justificam a sua cegueira. E eles acabam ignorando até esse estado de escravidão que eles vivem, né? Eles ignoram o poder, eles ignoram a presença de Deus. Eles até pensam que são felizes. E Wesley diz, eles têm até uma certa liberdade, pensam que são livres, mas eles são escravos do pecado. Eles são transgressores, transgridem a lei de Deus, do bem, né? De viver na sua presença. São os ateus no mundo, né? O orgulho, e o orgulho é uma idolatria. Fazem a sua vontade e fazem a vontade do próprio diabo, que se alegra com isso, né? Amam ao mundo e não amam a Deus. Por isso, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos decidir, como seres humanos. E Wesley diz que nós somos livres para escolher e fazer o bem ou o mal. Nós somos livres para escolher a quem servir. Do mesmo modo que a gente consegue fechar os olhos, pegar um copo, andar, vir, falar, calar, erguer as nossas mãos, nós também podemos erguer as nossas mãos, abrir a nossa boca, abrir os nossos olhos para louvar ao Senhor, sendo transformados por Ele. E se a gente escolher a melhor parte, ele diz, nós continuaremos nela até a morte. E o Wesley diz isso. Vou permanecer fiel, porque eu sei em quem eu tenho crido e sei quem é o meu Salvador. Como homem, como ser humano, o Senhor é Senhor da minha vida. Eu creio e por isso nós estamos aqui. Tenha uma boa semana. Semana que vem a gente volta com mais um assunto da teologia de Wesley e a gente vai estar conversando sobre isso na semana que vem. Deus abençoe e uma boa semana. Tchau!